Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, quero realizar mais uma vez esse trabalho em prol do reino dos céus. Vamos falar hoje qual o prêmio que o homem está buscando, se é um prêmio terreno, se é um prêmio carnal, ou se é o prêmio da eternidade. Nós desejamos esclarecer isto hoje na Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não entendo porque o homem não reconhece a superioridade e o poder de Deus. Até parece que ele já venceu. Não sabe ele que mesmo andando já morreu. O que o homem precisa saber? Que o pecado já destruiu você. Está condenado e nada pode fazer. Enquanto há tempo, deixa Jesus te socorrer. O tempo já está se acabando. Eu confirmo porque os sinais está mostrando. É Jesus Cristo que em breve está voltando. Virá nas nuvens buscar o povo que está esperando. O Espírito Santo vai embora com a igreja. Preste atenção no que você deseja. Não vai te convencer porque tu não almeja o reino dos céus que tu trocaste por uma cerveja. Aleluias. Vamos estar agora abrindo a palavra de Deus na carta de Judas. Nós vamos estar lendo um versículo e depois só citando
O que então, carta de Judas. Vamos estar lendo o prefácio da carta. E depois diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos com a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que o não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação reservada na escuridão e em prisão eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outras carnes, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vitupera as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendeu com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo nem maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano, pelo prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré.
Estes são mancha em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. E são nuvens sem águas, levadas pelo vento, de uma parte para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negritude das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazerem juízo contra todos e condenar dentre eles todos e os ímpios. Os ímpios, para todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que impiamente pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscência. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador, nosso Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória
e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós fizemos questão em ler toda a carta de Judas, porque é muito importante e ela só na leitura já é algo bem esclarecedor. Então, a carta de Judas, como nós lemos aqui, o primeiro versículo fala das saudações, confessando servo de Cristo. Segundo versículo, desejando paz e misericórdia. Então, esta é nessa saudação de Judas, o início já mostra aquilo que o próprio Jesus ensinou, que é amar o seu próximo como a si mesmo. E é algo que nós precisamos estar nos esforçando para exercer nas nossas vidas. E o terceiro versículo é um alerta da salvação e exortação. Batalhando pela fé, é algo que é um benefício de Deus, dado pelo próprio Espírito Santo, que esta fé, que é dom do Espírito Santo, ela não é adquirida de qualquer maneira, é algo que nós precisamos estar buscando e santificando as nossas vidas para ser premiado com a dádiva desta que nos conduz à salvação, porque só através da fé nós vamos alcançar a salvação. E também, ainda no terceiro versículo, para conservar a santificação, ele nos recomenda isto. E já no verso 4 em diante, nós vamos começar a deparar com alertas muito importantes, que é alerta contra ímpios, que naquele tempo já existia, e hoje também a obra da impiedade ela tem assolado a humanidade de uma maneira horrível, e principalmente quando esta impiedade é encontrada naqueles lugares que era para ser santo, que é dentro das denominações que hoje divulga como igreja, mas pelo avançar da impiedade, da corrupção, do pecado no meio, nós nem podemos mais considerar como igreja. Então, para não desfazer tanto, a gente considera hoje como simplesmente uma denominação, uma organização que não está favorecendo o homem em nada. Só quer depenar aquele indivíduo que frequenta esses lugares de toda maneira e não oferece nem o que é para ser oferecido, que é uma incentivação para buscar uma santificação. Então, nem isso eles estão fazendo hoje. E eu vejo isso como uma obra de a maior impiedade que possa existir no meio dos seres humanos, que vive em dissolução. Então eles vivem mais para desfazer aquilo, dissolução da graça, negando a palavra, os ensinos dos apóstolos e os ensinos de Cristo. Então estão dissolvendo estas doutrinas em arrogância, em dogma e heresias amontoada cada vez mais. E encerra este verso 4, ainda que nega a Deus e Cristo. Exatamente o que nós acabamos de falar. E o versículo 5 fala da vingança que Deus promoveu em prol do seu povo ali contra Faraó. E da mesma sorte ele vai também vingar hoje aqueles que estão escravizando o povo mediante algo suposto como religião, que não passa de tradição, de dogmas e outras coisas mais,
e interesse, e arrogância e tantas coisas. Então, Deus mostra no versículo 5 desta carta de Judas, que ele vai vingar, assim como vingou o povo de Israel ali, na pessoa de Faraó, no exército de Faraó. Então ele vai vingar, Deus vai vingar, tomar vingança para o seu povo. E no verso 6, fala o respeito do anjo Gabriel, quando ele foi batalhar ali pelo corpo de Moisés. Então fala daquela batalha, mas ele não ultrapassou o seu limite, porque ele não repreendeu dele mesmo, ele falou que o Senhor o repreenderia. Não, ele não quis ultrapassar a autoridade do nosso Deus, e hoje homens muito mais fracos do que os anjos estão tendo esta audácia de se colocar acima de Deus. E o castigo, a vingança de Deus vai ser terrível para esses indivíduos que não sabem como estão se procedendo. No verso 7, fala da corrupção de Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, como foi vingada por Deus. E o versículo 8, ele fala sobre a indignidade daquele que faz tais coisas. Então são indivíduos indignos de até pronunciar a palavra de Deus, e estão aí de enganação. E no verso 9, não cabendo juízo a outro senão ao Senhor. E no verso 10 ele alerta sobre a corrupção humana, assim como aconteceu lá antes de Noé, aconteceu também ali quando o povo caminhava para a terra prometida, houve sempre alguém que falava, e o resultado disto está o conselho no verso 11 para não seguir pelo caminho de Caim, que era o caminho de inveja, a ganância de Balaão, que era busca de prêmio para amaldiçoar o povo de Deus, e ele ensina a Balaque a colocar tropeço no caminho do povo de Israel, no povo de Deus. E também fala sobre a rebelião, a contradição de Coré, interpretar ali o que Josué estava fazendo de maneira errada, querendo tomar um posto que ele não tinha capacidade para assumir. E o verso 12 fala da mancha nas festas de caridade. Hoje nós, mesmo o indivíduo conhecendo o que Jesus ensinou, ele faz aquelas festas para se aparecer, para promover homens insensatos, e também da mancha nas festas de caridade, e que apacentam a si mesmo, e são árvores, são igual nuvem levada pelo vento, e sem água, árvores infrutíferas. Então tem vários alertas neste versículo 12 da carta de Judas. 13. São ondas impetuosas, ainda continuam falando do mesmo assunto, que espuma as suas próprias abominações, é classificado desta maneira. E o final deles vai ser o quê? Trevas, que é igual o encerramento nas trevas. Versículo 14, profecia de Enoque. Alerta ali sobre a profecia de Enoque, ver quanto tempo, até antes do dilúvio, ali servos de Deus já profetizava pelo que aconteceria hoje, e
Judas, ele deixa isto em alerta. Então, e no verso 15, fala da condenação dos ímpios. Então não tem como escaparem desta condenação. Eu acho que não estão nem fazendo conta, eles só querem saber o agora, é viver na sua arrogância, na sua ganância, na sua inveja, na sua murmuração. E o 16 ele fala exatamente dos murmuradores. E 17 chama atenção para observar as palavras dos apóstolos, os ensinamentos. Chama atenção para isso. Versículo 18 fala das profecias dos últimos dias, que foi relacionado por tantos servos ali no passado. Está na palavra da verdade, que as escrituras sagradas, está estas profecias todas para nos chamar a atenção. E o 19 fala dos dissensores, daqueles que causam dissensão e não têm o Espírito. Então, muitas das vezes fala, é revelação, revelação. Quando não é do adversário, é da carne. É algo inventado por eles. Nós já temos trazido várias mensagens falando a este respeito. E o 20 fala da recompensa à santificação. O que nós ganhamos? E 21, apoiar-se na caridade de Deus. Então, essa caridade de Deus nos fala claramente da graça. Nós temos que estar ali apoiado neste benefício e fazer o possível para não soltar de maneira nenhuma. E 22, chama atenção para ajudar alguns que estão duvidosos ainda, não tiveram tomar uma decisão, não são muitos. E o 23, para buscar os últimos para a salvação, também que são esses mesmos duvidosos, que estão perdidos ainda, mas temos que fazer o possível para buscar, para completar o número dos salvos, para acontecer isso que nós estamos esperando, que é o arrebatamento. Confiar em Deus, 24, e o reconhecimento da majestade de Deus, é o 25. Agora vamos voltar ao versículo 11, que disse sobre aqueles que buscam o prêmio de Balaão e andam no caminho de Caim. Nós já sabemos que qual o prêmio que você está buscando? É o andar no caminho de Caim, que fala da inveja, desejar aquilo que não é seu, que é do outro? Ou no prêmio que Balaão buscou ali com Balaque para botar tropeço no caminho do povo de Israel? Ali, o que significa esse prêmio de Balaão? Fala daquele que está usando o evangelho só para ganhar dinheiro, para se enriquecer ilicitamente, explorando as outras pessoas, como nós usamos dizer, tirando a lã, o leite e a carne da ovelha, deixando só os ossos. Então, é esse prêmio que você está buscando? Ou se é ali a contradição de Coré, querer herdar uma posição social que não tinha capacidade. Agora nós vamos citar o prêmio que nós estamos buscando. Nós que reconhecemos todo o sacrifício e o grande amor de Jesus por nossas vidas. O prêmio que nós estamos buscando é a vida eterna. Entrar na Cidade Santa pelas portas é ter o nosso nome escrito no livro da vida.
esse que é o prêmio que nós devemos estar buscando e que o próprio Jesus trouxe gratuitamente para nós. Então vamos segurar este presente. Como segurar este presente? Conservando o azeite nas lamparinas e uma reserva. Então é isso que nós temos que fazer. Vamos encerrando. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome por este privilégio de não pregar por extenso nesta carta de Judas. Sabemos que tem muitas coisas, dá vários estudos aqui, mas só uma meditação superficial, que já é bastante para nós meditarmos nisto. O que o teu servo fizeste ali no passado e deixado esta riqueza para nós hoje, que é esses alertas, ensinamentos, e para nós ficarmos prestando atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós nos entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém.